Olá, caros alunos. Nesta aula, vamos continuar com o nosso estudo sobre a formação de imagens através dos espelhos. Nosso objetivo de hoje é estudar a formação de imagens através dos espelhos conhecidos como espelhos esféricos. Como o próprio nome já diz, os espelhos esféricos eles são formados a partir de uma esfera, eles são construídos a partir de uma esfera. Imagina aí uma esfera onde você parte ela no meio. Se a parte interna dessa esfera for espelhada, nós temos um espelho. Se a parte de fora for espelhada, nós temos outro tipo de espelho. Portanto, existem dois tipos de espelhos esféricos. Um é classificado como espelho esférico côncavo. Nesse tipo de espelho, a parte interna da esfera ela é espelhada. Como nós podemos observar aqui na representação, o raio de luz vem, incide na parte interna da esfera, da calota esférica e refletem. Então, como a parte interna é espelhada, nós classificamos esse espelho como espelho côncavo. Na representação geométrica, que é essa segunda figura aqui, nós lembramos da aula anterior que essas retas que ficam aqui no lado do espelho representam a parte de trás do espelho. Portanto, essa região é a parte de trás e essa aqui é a parte da frente do espelho. Como a parte da frente é a parte interna da calota esférica, nós classificamos esse tipo de espelho como espelho côncavo. Uma aplicação desse tipo de espelho, você já deve ter observado, é o espelhinho usado pelos dentistas para observar o dente. E também o espelho utilizado para maquiagem. Não parece, mas são espelhos esféricos, porque para que a imagem formada pelos espelhos esféricos seja nítida, sem nenhuma deformação, a curvatura, essa curvatura aqui do espelho tem que ser a mínima possível. Porque se o espelho for muito curvado, há uma deformação na imagem. Então, esses espelhos são formados a partir de uma esfera cuja curvatura é a mínima possível, para que a imagem formada por esse espelho seja o mais nítida e sem deformação, tá certo? Um detalhe aqui é o seguinte, como existe uma curvatura pequena, mas existe, a imagem formada por esse tipo de espelho são de possuem várias características, diferente do espelho plano, como nós vimos que o espelho plano só forma um tipo de imagem. A imagem é virtual, a imagem é direita e do mesmo tamanho que o objeto. No caso do espelho côncavo, em virtude dessa curvatura, a imagem formada ela muda dependendo da posição do objeto. Então, esses espelhos usados pelo dentista ou para maquiagem, eles formam uma imagem muito grande do objeto. Então, há um aumento. Algumas pessoas dizem, o espelho tem grau. Não existe espelho com grau, tá certo? Isso é um erro muito grande que as pessoas costumam propagar. Não existe espelho com grau. Existe simplesmente uma curvatura na superfície, devido à esfericidade do espelho, e essa curvatura produz imagens diferentes dependendo da posição do objeto. O outro tipo de espelho é o espelho convexo. Quando a parte externa da esfera ela é espelhada, como nós podemos observar aqui, da calota esférica, é a parte externa. Os raios vêm na parte externa, incidem no espelho, refletem. Então a parte externa espelhada nós classificamos como um espelho convexo, tá certo? E uma aplicação desse espelho, você já deve ter observado, é o uso em algumas lojas ou farmácias e os retrovisores dos automóveis. Os espelhos retrovisores, eles são espelhos esféricos convexos. Muito embora a gente não perceba essa esfericidade, mais uma vez, porque para a imagem ser nítida, essa curvatura tem que ser a mínima possível. Então, esses espelhos convexos são utilizados tipo, na loja, lá no fundo da loja, e nos retrovisores de automóveis, porque dos três tipos, o espelho plano, o espelho côncavo e o espelho convexo, é o espelho convexo aquele que possui o maior campo visual. Vou repetir. O espelho convexo é o tipo de espelho que possui o maior campo visual, ou seja, é através do espelho que a gente consegue obter uma maior amplitude na imagem formada do ambiente. Então a gente consegue enxergar mais coisas através do espelho convexo do que de outros espelhos, tá certo? Então como a gente precisa de uma imagem praticamente total da loja,
O pessoal costuma botar um espelho desse para ficar observando a movimentação dos clientes lá no fundo da loja, tá certo? E aqui para observar os carros, os automóveis, caminhões que vêm pela lateral do automóvel aqui, que tem o retrovisor, e com isso a gente consegue ver a maior parte da imagem formada possível através do espelho convexo. É aquele que possui o maior campo visual, tá bom? Agora vamos estudar os elementos geométricos dos espelhos esféricos. Em virtude da esfericidade desses espelhos, eles possuem algumas características que nós precisamos conhecer. Eu vou tomar aqui como exemplo o espelho côncavo, mas o tratamento que eu vou fazer é idêntico para o espelho convexo, tá certo? Então temos aqui um espelho côncavo e sabemos que essa região representa a parte de trás do espelho e essa região a parte da frente do espelho. Se nós traçarmos uma reta que passa exatamente aqui na metade do espelho, corta o espelho na metade, como esta reta azul, por exemplo, ela representa para nós o eixo principal do espelho. Então, esse eixo principal está presente em todo o espelho, seja o côncavo ou convexo, espelho esférico, tá certo? Esse ponto aqui, onde o eixo principal toca o espelho, a superfície do espelho, que é a metade, nós chamamos de vértice do espelho. Então, essa região aqui, onde o eixo cortou a parte do espelho, tocou aqui no espelho, é conhecida como o vértice do espelho, que é a região central aqui, tá certo? Um outro ponto importante é que como o espelho ele faz parte de uma esfera, ele é parte de uma calota esférica, né? Então, esse espelho ele possui um centro. Como toda esfera possui um centro, então o espelho também possui um centro. Esse centro, vai representar pela letra C, é chamado de centro de curvatura do espelho, tá certo? Outra característica do espelho é que ele possui uma região chamada de foco. Esse foco se deve a essa curvatura do espelho. No caso do espelho plano, o foco ele fica a uma distância infinita do espelho, devido à superfície do espelho ser uma superfície plana. Mas agora, em virtude dessa curvatura do espelho, o foco ele vem para perto do espelho. E ele fica exatamente na metade da distância entre o centro e o vértice, tá certo? Então, o F ali representa para nós o foco do espelho. Um ponto importante aqui é que o foco ele representa o ponto para onde todos os raios que incidem paralelamente ao eixo principal refletem e vão lá para o foco. Ou seja, quando um raio de luz incide paralelo ao eixo principal, atinge o espelho e reflete, na reflexão, esse raio de luz vai ter que ser refletido passando lá pelo foco do espelho, tá certo? Então, há uma concentração de raios de luz que vêm paralelos a esse eixo principal aqui no foco, tá ok? Um outro detalhe é que essa medida aqui, a distância entre o centro e o vértice, representa um raio do espelho, que é o raio da calota esférica. Uma vez que, como o espelho faz parte de uma esfera, a esfera tem um centro, e a distância desse centro até a superfície é justamente o raio, tá bom? Também podemos medir a distância entre o foco e o vértice. Vou chamar aqui de um F minúsculo, que representa para nós a distância focal do espelho. Essa distância focal ela é extremamente importante quando nós vamos tratar da formação da imagem daqui a pouco, tá bom? Então, um outro detalhe aqui é, como os raios que vêm paralelos ao espelho, quando refletirem, eles devem passar pelo foco. Então, se temos muitos raios de luz paralelos, todos eles vão passar pelo foco. Isso implica que há uma concentração de radiação nesse ponto. Então, se pegarmos um espelho côncavo e direcionarmos ele para o Sol e colocarmos uma folha de papel exatamente no foco desse espelho, há uma concentração muito grande de radiação refletida pelo espelho. O que é que você espera que aconteça com o papel? Ele vai pegar fogo. Isso aí foi utilizado, por exemplo, no acendimento da tocha das Olimpíadas, em uma das Olimpíadas, no qual foi usado um espelho côncavo para acender a tocha olímpica, onde a tocha foi posicionada exatamente no foco desse espelho, que estava direcionado para o Sol. Os raios de luz que refletem se concentram no foco, e daí você tem uma combustão lá na
tocha olímpica, tá certo? Tudo bem aí com os elementos geométricos. Qualquer coisa, volta o vídeo para fixar melhor o conteúdo, tá certo? Agora vamos tratar do foco e das características do foco nos espelhos côncavo e convexo. Então eu tenho aqui um espelho côncavo e tenho aqui um espelho convexo. Lembrando, né? Parte de trás, parte da frente. Parte de trás, parte da frente. Então, como nós podemos observar, o centro e o foco de um espelho côncavo ficam localizados na frente do espelho. No caso do espelho convexo, o centro e o foco ficam localizados atrás desse espelho, tá certo? Se nós considerarmos aqui um raio de luz que incide paralelo, para onde é que esse raio de luz vai? Como nós discutimos agora há pouco, ele vai ter que passar lá pelo foco, tá certo? Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, o eixo principal é horizontal, e os raios que incidem também são horizontais. Porém, os que refletem devem refletir e passar lá pelo foco. Um ponto importante aqui é que como o centro de curvatura fica na frente do espelho, esse centro de curvatura cuja distância é o raio, ele é positivo, é maior do que zero, tem que ser positivo. Isso implica que a distância focal de um espelho côncavo também é positiva, tá certo? Então, como o centro e o foco ficam na frente do espelho côncavo, o seu raio de curvatura e sua distância focal são positivas. Então, nós dizemos que o foco de um espelho côncavo ele é real, porque o raio e o foco são positivos. Se analisarmos agora o espelho convexo, vamos lá. Temos aqui os raios de luz que incidem, que um raio de luz incide no espelho, ele vai ter que refletir, mas ele não pode atravessar o espelho. Então ele reflete de tal forma, como nós podemos observar aqui, que o seu prolongamento vai passar pelo foco. Então esse prolongamento aqui do raio que reflete, ó, passa pelo foco. Temos um segundo raio de luz, incide no espelho, reflete novamente, de tal forma que o seu prolongamento vai passar pelo foco de novo, tá certo? Então, o espelho convexo são os prolongamentos dos raios que refletem que passam pelo foco, não o raio em si, porque o espelho convexo ele espalha a luz, né? Então, enquanto o espelho côncavo ele concentra os raios de luz lá no foco, o espelho convexo ele espalha os raios de luz, tá certo? Então, nesse caso, como o centro de curvatura do espelho convexo fica atrás do espelho, o raio ele é negativo, é menor do que zero. O que implica que o foco desse espelho também é negativo. A distância focal, aqui a distância do foco até o espelho, também é negativa. E, portanto, o foco de um espelho convexo ele é virtual, tá bom? Cuidado para não fazer confusão. O espelho côncavo, o foco é real, porque se encontra na frente do espelho. O espelho convexo, o foco é virtual, pois se encontra atrás do espelho, tá ok? Então, olha só. Nós podemos relacionar o raio de curvatura com o foco. Como no espelho côncavo, se o raio ele é positivo, o foco também é positivo. No espelho convexo, se o raio é negativo, o foco também é negativo. Então, temos uma relação matemática entre eles, que eu já tinha dito anteriormente, que o foco fica exatamente na metade do centro. Então, a distância entre o centro e o espelho é o raio. E na metade dessa distância, nós temos a distância focal. Então, se dividirmos o raio do espelho por 2, ou seja, metade, obtemos a distância focal desse espelho. Tá certo? Um ponto importante aqui, não posso deixar de comentar, é que as antenas parabólicas elas são espelhos esféricos côncavos. E o receptor da antena fica justamente no foco do espelho, porque toda a radiação emitida pelo satélite incide no espelho paralelo e, ao refletir, vai passar lá pelo foco. Então, é onde o receptor, conhecido como LNB, é colocado lá no espelho da parabólica. Só que a parabólica ele não reflete luz visível, ele reflete luz de radiação de ondas de rádio e TV. Então, com isso, a gente consegue uma concentração de radiação maior e, portanto, uma captação de sinal com maior intensidade. Tá certo?
Vamos passar agora para a formação de imagens. Eu vou começar pelo espelho côncavo. Eu vou fazer cada um dos casos, vocês prestem bastante atenção, se for possível, volta aí o vídeo, tá bom? Mas não deixe de ter um máximo de entendimento possível. Então eu vou considerar aqui, ó, nós temos o espelho côncavo com suas propriedades, suas características, e vamos colocar um objeto, olha só, antes do centro, essa região aqui, ó. Vamos colocar um objeto antes do centro de curvatura. Então, vou representar aqui uma vela, que é o nosso objeto, está na frente desse espelho. Esse espelho vai formar uma imagem desse objeto. Onde estará essa imagem, né? Então, para isso, nós precisamos traçar raios de luz e utilizar a geometria da ótica e os princípios da ótica geométrica para entendermos e localizarmos a imagem. Então, vamos começar. Temos aqui um raio de luz que incide paralela ao espelho. Para onde esse raio de luz vai quando refletir? É passar pelo foco do espelho. Então, se ele incide paralelo, quando reflete, vai passar pelo foco, tá bom? Para a formação de imagens, nós precisamos de pelo menos, no mínimo, 2 raios de luz. Então, vamos traçar mais um. Esse raio de luz aqui, ó, ele passa pelo foco, tá vendo? Ele passa pelo foco. Quando ele refletir, ele reflete para que lado? Então, lembrando do princípio da ótica, um dos princípios da ótica que diz que o caminho da ida é o caminho da volta, que é o princípio da reversibilidade. Então, ó, se a luz incide paralela, ao refletir passa pelo foco. Se ela refletir passando pelo foco, se ela incidir passando pelo foco, ao refletir, ela reflete de forma paralela. Então, nós temos esse raio de luz verde aqui refletido. Então, recapitulando, ó, incide paralelo, reflete, passa pelo foco. Incide pelo foco, reflete, paralelo ao eixo principal, princípio da reversibilidade. Então, nós temos 2 raios de luz. E onde é que estará a imagem? A imagem estará no ponto onde os raios que refletem, são esses 2 raios aqui, ó, esse raio e esse que refletem, se cruzam. Então, a imagem vai estar sendo formada nesse ponto aqui, ó, do cruzamento desses 2 raios. Esses raios, eles partem da chama da vela. Então, a imagem é formada da chama da vela nesse ponto do cruzamento. Então, a imagem estará aqui. Como você pode ver, é uma imagem que está invertida, porque esses raios partiram da chama da vela. Portanto, no cruzamento, nós temos a formação da imagem da chama da vela. Tá bom? Outro detalhe importante, você pode observar, essa imagem está formada na frente do espelho. Você lembra que no caso do espelho plano, a imagem sempre se formava atrás do espelho, tá certo? Mas no espelho côncavo, em virtude dessa curvatura, a imagem agora está sendo formada na frente do espelho. E quais são as características dessa imagem? Olha só, ela é uma imagem real. Por que ela é uma imagem real? Porque ela é formada por raios de luz. Então, essa imagem formada por raios de luz é real. Outra característica, como nós podemos observar, é que a imagem ela é invertida, ela fica de cabeça para baixo em relação ao objeto. Temos aqui o objeto, temos aqui a imagem, tá bom? E a terceira característica, se nós compararmos aqui o objeto com a imagem, percebemos que a imagem é um pouco menor que o objeto. Então, a imagem é menor que o objeto. Então, quando colocamos um objeto antes do centro de curvatura, em qualquer lugar aqui, ó, antes do centro de curvatura, a imagem formada pelo espelho côncavo ela é real, invertida e menor que o objeto. Tá bom? Vamos agora, aos poucos, aproximar o objeto do espelho e vamos ver que a imagem formada ela muda de característica. Vamos aproximar mais um pouco. Agora, colocamos o objeto exatamente no centro. Então, vamos colocar o objeto no centro de curvatura, exatamente no centro de curvatura. De novo, vamos traçar os raios de luz. Temos aqui o primeiro, incide paralelo, reflete lá no foco. Está aqui o raio de luz refletido. Outro raio de luz passa pelo foco, quando reflete, ele tem que refletir paralelo. Então, está aqui o raio de luz refletido. Novamente, nós observamos os raios que refletem. Está aqui um raio refletido, vermelho, e outro raio refletido, verde. No ponto do cruzamento, que é esse ponto aqui, é onde nós temos a formação da imagem. Novamente, representa a ponta da chama da vela. Então, está aqui a imagem formada, tá certo? Nós observamos que a imagem continua de cabeça para baixo, tá certo? Outra coisa, essa imagem ela se afastou um pouquinho. Percebe que aqui ela está entre o centro e o foco. Então, ela afastou um pouquinho do espelho, está mais distante do espelho.
e continua de cabeça para baixo. Então, quais são as características da imagem? Primeiro, ela é formada por raios de luz que refletiram. São os próprios raios de luz que se cruzaram. Então, a imagem é real. Segundo, ela continua invertida em relação ao objeto. Continua de cabeça para baixo. Porém, como nós podemos observar agora, ó, ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Então, o espelho côncavo ele forma uma imagem do mesmo tamanho do objeto quando o objeto se encontra exatamente no centro de curvatura. É o único ponto onde a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. Um outro seria se você encostasse ele aqui. Encostar o espelho, o objeto, exatamente no espelho. Mas não é esse o caso, tá certo? Ok. Continuando, agora colocaremos o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Então está aqui o centro e o foco. Vamos colocar o objeto nessa região aqui. Está aqui nosso objeto. E novamente, vamos traçar os raios de luz. Um raio de luz que incide paralelo ao eixo do espelho, reflete passando pelo foco. Outro raio de luz que incide passando pelo foco, reflete paralelo ao espelho. E onde é que está a imagem? Sempre no cruzamento dos raios que refletiram. Está aqui os dois raios que refletiram e está aqui a imagem. Então a imagem ela vai ser formada nesse ponto desse cruzamento entre os raios que refletiram. Como nós podemos observar em relação às imagens anteriores, observe que a imagem afastou mais um pouquinho do espelho, ela está se afastando do espelho. Estamos aproximando o objeto e a imagem está se afastando do espelho. Então, quais são as características da imagem agora? Essa imagem ela vai ser real, né, formada por raios de luz que refletiram do espelho. Vai ser invertida. Observe que a imagem continua de cabeça para baixo, ainda está invertida em relação ao objeto. E agora, como nós podemos observar, essa imagem é maior que o objeto. Porém, continua na frente do espelho. Você observa que antes do centro, e sobre o centro, entre o centro e o foco, a imagem ela é real e invertida. Então, toda imagem real ela pode ser projetada. Isso significa dizer que se nós colocarmos o objeto aqui, neste ponto, e uma folha de papel neste ponto aqui, ó, a imagem vai ser projetada na folha de papel, porque é uma imagem formada pelos próprios raios de luz. Então, toda imagem real pode ser projetada. A imagem virtual, não. Tá bom? Então, o espelho côncavo, eu vou adiantando, é o único tipo de espelho que forma imagens real do objeto. O espelho plano, como nós vimos, é virtual. E eu estou adiantando que o espelho convexo formará imagens virtuais também. Então, o único espelho que forma imagem real é o espelho côncavo. Tá ok? Muito bem. Então, vamos agora aproximar mais um pouco o objeto. Estava entre o centro e o foco. Vamos colocar o objeto exatamente no foco do espelho agora. Então está aqui a vela que representa o nosso objeto. Vamos traçar os raios de luz. Incide paralelo, reflete para onde? Passando pelo foco. Só que agora nós não podemos traçar um raio de luz que passa pelo foco, já que o objeto está sobre o foco. Então, o próximo raio de luz a gente vai usar a simetria e a reversibilidade. Então, podemos incidir um raio de luz lá no vértice do espelho. Ó. Esse raio verde incide no vértice do espelho. Uma das leis da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, como o vértice representa uma simetria do espelho, esse raio de luz, quando refletir, ele reflete de forma simétrica. Portanto, olha só, esses dois ângulos aqui, ó, eles são iguais, tá bom? Porém, o detalhe aqui é que os raios que refletiram, olha só, não se cruzam. São raios paralelos. E lá da matemática, as retas paralelas elas não podem se cruzar. O que é que isso significa? Se as raios de luz não se cruzam, não tem formação de imagem. Então, quando você posiciona um objeto exatamente no foco do espelho côncavo, você olha para o espelho e cadê a imagem? Não tem imagem. Tá certo? Então, você observa que à medida que aproximamos o objeto do espelho, a imagem muda de características, até que ao chegar exatamente no foco, essa imagem desaparece. Mesmo o objeto estando na frente do espelho, não tem imagem desse objeto. Tá bom? Então, isso implica que as características da imagem
ela é imprópria. Nós não temos imagem, porque simplesmente a imagem não aparece de forma alguma. Tá bom? Continuando, agora vamos colocar o objeto entre o foco e o vértice. Então, nessa região aqui é onde estará o nosso objeto. Vamos traçar os raios de luz. Tem um raio de luz que incide paralelo. Quando ele reflete, ele vai ter que passar lá pelo foco, tá bom? Outro raio de luz, aquele que passa no vértice do espelho. Ele reflete de forma simétrica. E, como você pode observar, esses raios de luz novamente não se cruzam. Porém, se nós prolongarmos esses raios de luz para a parte de trás do espelho, esse raio vermelho aqui, vamos prolongar ele na parte de trás do espelho, e também vamos prolongar esse raio verde que refletiu na parte de trás do espelho. O que é que nós observamos? Que esses raios que são prolongamentos aqui, ó, dos raios que refletiram, se cruzam nesse ponto. Então, é nesse local que nós temos a formação da imagem. Então, quando colocamos o objeto entre o foco e o vértice, a imagem ela se forma agora, ó, atrás do espelho. Você percebe que, dependendo do lugar onde colocamos o objeto, a imagem no espelho côncavo vai mudar de características. Isso é um ponto importante. Espero que estejam percebendo isto, tá bom? Então, quando colocamos o objeto entre o foco e o vértice, a imagem se forma agora atrás do espelho. E ela é formada, ó, por prolongamento dos raios de luz. Isso significa que essa é uma imagem virtual. A imagem formada através de geometria, prolongando os raios que refletiram, é uma imagem virtual. Como nós podemos observar, agora essa imagem está de cabeça para cima. Então, nós dizemos que a imagem é direita. Observa o objeto aqui, ó, a chama da vela para cima, a imagem com a chama da vela para cima. Tá bom? Outro detalhe, como está bem visível, ela é bem maior que o objeto. Então, quando colocamos o objeto entre o foco e o vértice, nós observamos uma imagem muito grande. É por isso que o espelhinho lá do dentista e o espelho de maquiagem são espelhos côncavos. Quando uma mulher vai fazer a maquiagem, ela coloca o rosto, ela posiciona o rosto entre o foco e o vértice do espelho. Com isso, a imagem formada ela é muito grande e é possível observar maiores detalhes da face, do rosto da pessoa. Assim como no caso do dentista, ele posiciona o espelho entre o objeto, ele posiciona o objeto entre o foco e o vértice do espelho. Com isso, a imagem formada é uma imagem grande e o dentista consegue ver detalhes do dente através desse espelho, tá bom? Para finalizarmos, vamos analisar a imagem formada no espelho convexo agora. Então, temos aqui o espelho convexo, lembrando que o foco e o centro ficam atrás do espelho. Então, essa é a região da parte da frente do espelho. Observe que como o foco e o vértice ficam atrás, não importa em que local nós coloquemos o objeto, a imagem não vai mudar. Então, olha só, colocamos aqui nosso objeto, vamos traçar os raios de luz. Primeiro, incide paralelo ao eixo. Quando ele refletir, o seu prolongamento tem que passar lá no foco, tá bom? Outro raio de luz é aquele que incide no vértice e reflete de forma simétrica e prolongando esse raio de luz na parte de trás do espelho, nós observamos, ó, que o prolongamento do raio que refletiu vermelho e o prolongamento do raio que refletiu verde se cruzam nesse ponto aqui. Então, é nesse ponto onde nós temos a formação da imagem, tá bom? Então, a imagem no espelho convexo é formada atrás do espelho, sempre atrás do espelho. E, como você pode observar, é uma imagem pequenininha, comparada com o objeto. Portanto, quais são as características da imagem? A imagem ela é virtual, formada pelos prolongamentos dos raios de luz que refletiram no espelho. A imagem ela é direita, observe que ela está de cabeça para cima em relação ao objeto. E ela é menor que o objeto, é a imagem menor que o objeto. Lembrando mais uma vez que a grande vantagem dos espelhos convexos é seu alto campo visual, um grande campo visual que permite você observar uma cena do ambiente maior do que no espelho côncavo ou no espelho convexo, tá bom? Então, de uma forma resumida, o espelho côncavo é o único espelho que forma imagens reais, tá bom? O espelho plano e o espelho convexo sempre vão formar imagens virtuais. O espelho côncavo é o único no qual
a imagem pode ser real e virtual. Além disso, é o único onde a imagem pode aparecer de cabeça para baixo. Então, sempre que a imagem formada estiver de cabeça para baixo, você sabe que aquela imagem tem que ser real e o espelho responsável pela formação da imagem é o espelho côncavo, tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima.